Questão 1 sobre a eleição francesa. O extrato da eleição presidencial de ontem, em primeiro turno, foi de uma abstenção relativamente alta, mas abaixo da esperada. Analistas imaginavam que chegariam a mais de 30%, maior inclusive que o recorde ocorrido em 2002. A abstenção foi por volta de 26%, o que indica uma relativa apatia do eleitorado francês, de acordo com os temas propostos pelos candidatos. Tirando os aposentados, que tiveram abstenção de apenas 21%, os trabalhadores em geral tiveram uma abstenção de 41%, e os trabalhadores da agricultura ainda maior, 47%. Bem, isso indica que nenhuma das diferentes candidaturas, e foram muitas delas, conseguiram agradar demais o eleitor francês. Certamente, diante a eleição regional que aconteceu no ano passado, em que o Partido Republicano obteve controle de 7 das províncias francesas e o Partido Socialista obteve o apoio de 5, vale chamar a atenção que essas aí, nos dois casos, foram feitas com coalizão, tiveram desempenho péssimo, chegando alguns a dizer que são partidos mortos. Eu não concordo com isso, é uma questão mesmo de opção do eleitorado na distinção entre temas locais e temas nacionais. No tema nacional, o presidente da República teria uma certa vantagem, porque, óbvio, está no comando do país há quase 5 anos, enquanto que a oposição, fragmentada, teria pouca chance de sucesso. Era o que imaginava, inclusive, algumas semanas atrás. Porém, a segunda colocada nas pesquisas, que também se materializou como a segunda colocada em resultado, a Marine Le Pen, alcançou um nível significativo em recuperação dentro das expectativas, já que ela moldou o seu discurso para chamar a atenção, em especial, que o presidente Macron não conseguiu implementar reformas, ou mesmo, por causa da guerra da Ucrânia, combater efeitos perversos sobre a renda média do trabalhador. A França, que já havia sofrido bastante com os levantes populares dos coletes amarelos, questionando exatamente essas políticas neoliberais de liberalização, de flexibilização de leis trabalhistas, de mudança da reforma da Previdência, idade mínima, ou também os critérios para obtenção de renda por causa de medidas governamentais, assistências sociais, chamou isso à tona, abandonando um tanto quanto das suas políticas tradicionais e argumentativas tradicionais, anti-revolução francesa, anti-direitos como um todo e anti-imigração, para focar nisso aí, tendo percebido que é o que poderia atrair o meio-campo do eleitorado desgostoso com os partidos tradicionais e também com o presidente Macron. Do bloco da direita e extrema-direita, foram 30% dos eleitores que apostaram nos 3 candidatos dessa linha ideológica. A esquerda tradicional, o Partido Socialista, teve baixíssima adesão, porém o terceiro colocado obteve um ganho expressivo em relação à eleição anterior. A França insubmissa teve quase 21% do eleitorado. E o candidato, pediu que nenhum dos votos dados a ele sejam dados no segundo turno para a Le Pen. Porém, a expectativa é que mais de 50% dos eleitores desse bloco não compareçam, e os que compareçam vão dividir entre o Macron e a Le Pen. É um segundo turno um tanto quanto em aberto, temos que acompanhar porque a eleição é curtíssima, são apenas 2 semanas, mas tudo indica que a eleição realmente está para qualquer um dos candidatos. Diferente da última eleição, em 2017, que eram os mesmos 2 candidatos, a diferença apontava entre 25% e 26%, e no final acabaram com 30% de diferença em favor do Macron. As pesquisas de ontem e hoje apontam uma diferença entre 2% e 6% para Macron, uma liderança muito pequena. Tem até uma pesquisa que coloca ele 1 ponto atrás. É preciso, então, acompanhar qual vai ser a mudança do discurso, tanto dele quanto da Marine Le Pen. Segunda pergunta sobre a situação na Ucrânia. Já são 47 dias de embate entre Rússia e Ucrânia, e o que a gente tem é cada vez mais relatos de mortes, corpos encontrados em valas comuns, relatos também de refugiados que contam as atrocidades que viram acontecer ou ouviram falar. Em contrapartida, o que a gente tem é uma tentativa governamental da Ucrânia de esvaziar o leste do país, em especial porque imagens mostram a concentração de tropas russas no nordeste do país, mostrando então que provavelmente a próxima fronte de embate será realmente a de ampliar o controle da República Popular de Donetsk, do território que ela reivindica para si, mas não tem o controle definitivo.
Mensagens da data de hoje são de tropas ucranianas pedindo encarecidamente para que a população do leste e do sudeste do país tente esvaziar, em especial na cidade de Mariupol, já que a República Popular de Donetsk tomou o porto, um dos campos de resistência ucraniana até então, e junto de tropas russas podem avançar e ter o controle efetivo daquela região, abrindo espaço para uma migração dos combates para o norte. Fora isso, o que a gente tem é o governo russo se negando a declarar um cessar-fogo enquanto as próximas reuniões, a próxima rodada de negociação não aconteça com a Ucrânia. E isso sequer tem data. Infelizmente, o que a gente deve ver, portanto, são mais cenas de embates, mais trocas de acusações recíprocas e certamente a população civil vista aí no meio, sofrendo com todo esse conflito que não tem nenhuma data próxima para se encerrar.